E vamos começar com uma boa notícia. Estão de volta para casa os 2 brasileiros que foram traficados no Sudeste e na Ásia. Eles ficaram 4 longos meses, sendo obrigados a cometer crimes online e também sofrendo maus tratos. Bom, esta semana, as nossas equipes acompanharam a chegada de Felipe e Lucas em São Paulo e registraram um emocionante reencontro com as famílias. Em uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, eles detalharam como foram os dias de horror na mão dos criminosos. A gente tinha que deitar, aí eles batem com um pedaço de bambu e de cano também, e a arma de choque. Tem aqui também. Isso foi espancamento quando eles pegaram a gente. Sim. Quando a gente fugiu. Uma espera de 4 meses. Na emoção do reencontro, um pedido de desculpas. Desculpa, meu filho, eu não pude te fazer. Dona Cleide mal consegue respirar de tanto choro. Ali pertinho, seu Antônio abre aquele sorriso. E aí, Lipão? Tudo bom, filho? Dizem que um abraço apertado ajuda a aliviar as dores da alma. Durante 10 longos segundos, seu Antônio matou meses de saudades. O voo da Liberdade estava previsto para chegar só às 4 da tarde. A equipe do Domingo Espetacular e o seu Antônio estavam juntos desde cedo. Ele contando as horas para reencontrar o filho, traficado para Mianmar por uma quadrilha que aplica golpes pela internet. Antigamente era só tristeza, mas hoje é alegria. No início da tarde da última quarta-feira, seguimos para o Aeroporto Internacional de São Paulo. Ao chegar em Guarulhos, quem o esperava era a Dona Cleide, mãe do Lucas, o outro brasileiro resgatado na Ásia. Ansiosos, os pais controlavam o painel de chegadas. Os filhos estavam num voo que saiu de Bangkok, na Tailândia, parou em Addis Abeba, na Etiópia, e só depois seguiu para uma viagem de 12 horas até o Brasil. Dona Cleide não aguentava mais de tanto nervosismo. Assim que desembarcaram, Lucas e Felipe foram levados para prestar depoimento na sede da Polícia Federal no aeroporto. Foram mais 2 horas de espera. Tudo bom, filho? Obrigado. Seja bem-vindo. Um cuidou do outro, né? Dentro do possível, a gente cuidava um do outro. A gente não podia conversar. Lucas e Felipe foram para a Ásia no fim do ano passado atrás de um sonho. Trabalhar no exterior, ganhar em dólar, visitar lugares paradisíacos. Mas as promessas de emprego na Tailândia eram falsas. Acabaram sendo obrigados a trabalhar em Mianmar para uma máfia chinesa de golpes virtuais. Foram vítimas do tráfico de pessoas, um crime que movimenta algo em torno de 20 trilhões de reais por ano pelo sistema financeiro global. Os brasileiros estavam entre os cerca de 100 mil imigrantes que foram traficados para o chamado Triângulo Dourado, uma fronteira tríplice entre Tailândia, Laos e Mianmar. Eles eram obrigados a convencer pessoas do mundo inteiro a investir em supostos fundos de criptomoedas. Quando não chegavam à meta de 10 mil dólares por mês, o equivalente a 60 mil reais, eram torturados. A partir de agora, você vai ouvir relatos terríveis do que os brasileiros passaram nos últimos meses numa entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular. Foram meses de dor e escuridão. Reencontrar a luz da liberdade parecia algo muito distante para os brasileiros, isolados num país estranho e obrigados a cumprir um roteiro escrito e dirigido por criminosos. O Lucas e o Felipe sofreram, mas jamais perderam a esperança de voltar para casa. No que vocês baseavam essa esperança? O que fortalecia essa esperança para vocês? Eu sabia que em algum momento a gente ia sair de lá. A todo momento eles falavam pra gente, não, você tá aqui para ficar 1 ano e 6 meses, depois vocês podem voltar para casa. A jornada de trabalho era de 17 horas, sempre de madrugada por causa do fuso horário na Ásia. As conversas começavam sempre na internet. As mulheres eram abordadas em aplicativos de relacionamento.
os homens pelas redes sociais. Por dia a gente tinha entre 10 a 20 números para mandar mensagem, para entrar em contato. Cheguei a ter contato com pessoas de Salvador, Bahia, daqui de São Paulo também. Me passa seu número para a gente continuar a nossa conversa, fazer uma amizade. E começava a partir daí. Caíram um golpe? Sim, teve, se eu não me engano, foi 4 mulheres que chegaram a fazer todo o processo. O pior momento foi das 2 vezes que eles me colocaram preso. Eu mandei mensagem para um amigo meu. Depois de um tempo, chegou uma mensagem de um deles para um dos chefes. Logo depois me colocaram no quarto, me espancaram. Eles têm arma de choque também. Eu levei choque, eu acho que umas 3, 4 vezes. Depois disso, eles me levaram para um outro espaço fora do campo lá. E eu fiquei preso por um tempo. Felipe, você chegou a ser espancado como Lucas? Não, né? Sempre que eles mandavam eu fazer certa coisa, eu sempre tentava seguir a regra. Por isso, por medo. Na segunda vez, eles me bateram por 3 dias seguidos. E na terceira vez, eles falaram que era por conta da primeira vez que eu fui preso, que eles não tinham entendido ainda por que eu mandei mensagem. Todo momento era monitorado, todo momento a gente recebia ameaças. Você tem marcas aqui, eu vi que... Sim, essas marcas foi das algemas. Ficava 17 horas em pé, com os braços assim, apertando muito, e eu não podia sentar. Porque o trabalho era 17 horas por dia. Deve ser difícil imaginar como se sente um pai ou uma mãe sabendo que o filho está do outro lado do mundo, prisioneiro de uma quadrilha de golpes online, sendo maltratado diariamente. Pois foi assim que, durante meses, a dona Cleide e o seu Antônio se sentiram. Qual era a sensação que vocês tinham sabendo que o Lucas estava lá do outro lado do mundo, que o Felipe estava lá do outro lado do mundo, nessa situação? Aí começou, né? O Felipe mandando mensagem pedindo socorro todo dia. E eu sempre perguntava, né? E o Lucas? Ele falou assim, pai, eles pegaram o Lucas, né? Desceram com ele lá para baixo. Aí eu vi 2 tiros, pai. Uma dor, assim, imensa. Mas eu gostaria de ter feito mais, mas não pude. Que se eu pudesse, teria feito. Depois de uma fuga frustrada do dia 8 para o dia 9 deste mês, os rapazes foram mais uma vez espancados. Felipe mostra as marcas que ainda carrega. Tem nas pernas também. Depois de apanharem, eles e outras pessoas traficadas conseguiram fugir com a ajuda do DKBA, um grupo armado étnico de Mianmar que atua como polícia na região da fronteira. Mas quando a gente viu que estava chegando realmente na Tailândia, tinha os guardas, tinha a imprensa, então a gente viu que realmente era para ir embora. Quando não vi chinês, eu falei, não, agora sim a gente tá salvo. Cíntia Meireles é diretora da ONG Exodus Road Brasil, uma organização internacional de combate ao tráfico de pessoas. Como os demais integrantes da organização, ela não costuma acompanhar tão de perto os casos envolvendo o tráfico humano. Mas desta vez, ela se envolveu tanto no resgate dos jovens brasileiros que até se emociona com o desfecho. Você devolver a vida para alguém, a liberdade. Desculpa. Você devolver a liberdade para alguém, porque ninguém acha. A gente não mede a nossa liberdade. Você nunca parou para pensar sobre a sua liberdade, porque ela é sua. É um bem seu. Mas quando você descobre que isso é um bem tão valioso e que existem milhões de pessoas que não têm, e você devolver isso, nossa, é uma sensação incrível. Mas, e você somar isso e devolver um filho, devolver o Lucas para a dona Cleide e devolver o Felipe para o seu Antônio, é algo inenarrável. Na última sexta-feira, Lucas e Felipe fizeram um check-up neste hospital em São Paulo. Passaram pela ortopedia, clínica geral, fizeram exames de imagem e de sangue e, apesar dos hematomas, não foram constatadas fraturas. Mas os médicos recomendaram acompanhamento psicológico. Os ferimentos vão melhorar. Com o tempo a gente sabe e tem fé que os ferimentos vão melhorar. O ferimento físico.
mas a lesão psicológica que eles com certeza sofreram é só o tempo mesmo que vai dizer. Dona Cleide, Lucas, seu Antônio e Felipe não são parentes, moram em pontos opostos de São Paulo e nem se conheciam antes desta história. Mas agora, ligados pelos fios do destino, estão se transformando em uma família, um dando apoio ao outro. Felipe quer terminar a faculdade de marketing e Lucas quer investir na carreira de ator.